Selena Gomez era a filha que toda mãe gostaria, até conhecer Justin. O repertório de drogas de Justin Bieber recentemente se expandiu e inclui sua namorada Selena como usuária. Ela tomou remédio para dormir, fumou maconha e bebeu um pouco de álcool também. Mas o verdadeiro problema é o Justin Bieber. Ela acabou afastando a única família que tinha. A mãe de Selena quer que sua filha se afaste de Justin. Ela não queria nem papo comigo. Selena demitiu sua mãe como sua empresária. Eu sempre tento fazer o que é certo. Eu sei que eu culpei minha mãe. Família é a coisa mais importante. E ela é minha filha e a minha vida. Os medos da mãe de Selena se tornaram realidade quando Justin a deixou para ficar com Hailey. Acho que não existe uma sensação pior no mundo. Eu estava sofrendo. Era demais para mim. Selena está lidando com ansiedade, ataques de pânico e depressão. Será que havia mais do que as pessoas sabiam? Ela estava ouvindo vozes que desencadearam algum tipo de colapso psicótico. Se você olhasse nos olhos dela, estavam dilatados. E foi tão ruim que acabaram levando ela para um hospital psiquiátrico. Eu estava com medo que ela fosse morrer. Selena Gomez tem passado por momentos difíceis há algumas semanas. E foi tão ruim que acabaram levando ela para um hospital. Ela ficou realmente assustada. Como várias pessoas nos disseram, ela teve um colapso mental. Ela queria sair e tentava arrancar os acessos. Inclusive estava sendo até rude com os funcionários. Ela está em um hospital psiquiátrico como resultado. Sim. Então isso é realmente sério. Se alguém visse o que eu vi, no estado em que ela estava no hospital psiquiátrico, não a teriam reconhecido de jeito nenhum. Nós só soubemos do colapso mental que ela tinha tido pelo site TMZ. Eles me ligaram. Eu só queria saber o que minha filha estava fazendo no hospital, depois de um colapso nervoso. Ela não queria papo comigo que sou a mãe dela, de jeito nenhum, e eu confesso que estava com medo de que ela fosse simplesmente morrer. Antes do mundo de Selena desmoronar, ela e sua mãe eram inseparáveis. Eu sinto que a Selena veio a este mundo na hora certa, porque eu estava realmente perdida antes dela chegar. Quando descobri que estava grávida, comecei a entender que havia um ser que iria depender totalmente de mim. Selena foi criada por sua mãe solteira Mandy, e ela podia ver que sua vida era diferente das outras crianças. Selena disse à revista Eu que lembrava de umas 7 vezes em que o carro delas ficou parado na estrada porque não tinham dinheiro para gasolina. Minha mãe era muito jovem, ainda na escola, e tentou todos os empregos que você possa imaginar. Ela disse, isso é o que estamos passando, mas não vou parar. Eu não vou desistir. Eu estava sentada em frente a um espelho e estava tentando me arrumar e de repente comecei a chorar. Eu estava chorando e ela se aproximou por trás de mim. Ela era tão nova, e ela começou a brincar com meu cabelo e perguntar o que estava acontecendo. Eu disse que simplesmente não sabia por que estava fazendo aquilo. Ela disse, você vai entender. Continue seguindo em frente. Selena e sua mãe compartilhavam a paixão por atuação. Mas depois de ver sua mãe lutar como atriz de teatro, Selena queria fazer de forma diferente. Ela amava teatro. E então eu acho que aos poucos, eu comecei a gostar da ideia de querer atuar e me apresentar. Mas eu disse à minha mãe por algum motivo aos 7 anos de idade, e eu fui muito persistente e insisti em estar na TV em vez do teatro. Então um dia ela viu um comercial do Barney na TV e falou que queria ir para aquele teste. Daí eu falei que ia cair no dia da festa de aniversário dela. Ela topou e nós fomos. E então eu fiz minha primeira audição quando tinha 7 anos e consegui meu primeiro papel. Uma vez que Selena começou a atuar, a vida delas começou a melhorar. Eu nunca mais parei. Eu continuei seguindo em frente. E então, quando eu tinha uns 11 anos e me mudei para Los Angeles, só queria trabalhar. Eu amava meu trabalho. Eu tenho essa relação com o meu trabalho e com aquilo que eu faço, que me mantém assim sempre seguindo em frente. Selena rapidamente ganhou fama na sua carreira na Disney com sua mãe ao seu lado. Tudo o que você fez até agora com o cinema, televisão e a música, você simplesmente teve sucesso em todas essas áreas. Quando comecei a trabalhar, minha mãe foi a pessoa na minha vida que me guiava em tudo o tempo todo. Ela me deu o melhor conselho de todos. Seja sobre minha carreira ou vida pessoal, ela está sempre ao meu lado. Mas a mãe de Selena não pôde prepará-la para o outro lado da fama. Quando você acha que os paparazzi começaram a de fato te notar? Quando você sentiu o que aconteceu? Eu tinha 15 anos de idade e eu fui à praia com a minha família. Então imagina eu de biquíni, uma garota de 15 anos, e haviam 7 caras me fotografando. Isso arruinou meu dia. Isso me causa ansiedade.
Ou quando eu estava tentando dirigir e então todos eles ficavam bloqueando meu caminho enquanto eu tentava sair. Eu tentava manter a cabeça baixa. Daí então eles começaram a ficar mais maldosos e só diziam coisas ruins ao meu respeito. Isso era algo que me machucava muito, até porque eu não queria ser notícia. Isso aconteceu e as pessoas começaram a se intrometer mais na minha vida pessoal. O holofote ficou ainda mais intenso quando Selena começou a namorar o cantor adolescente mais famoso do mundo, Justin Bieber. É difícil, porque não tenho o que fazer. Eu teria que ficar trancada em casa sem sair para nada. Eu tinha 18 anos quando começamos a namorar, então basicamente eu era uma jovem de 18 anos passando por tudo aquilo. Todo mundo sabe que Selena e Justin Bieber têm idas e vindas. Eles estavam juntos, depois terminaram e voltaram algumas vezes. Em vez de buscar apoio na figura de sua mãe, Selena simplesmente a afastou. Porque eu lembro de certas coisas que fiz, eu fui realmente muito cruel com eles. Selena demitiu sua mãe como sua empresária. O TMZ especula que a separação de Selena de seus pais como seus empresários ocorreu como resultado de discussões sobre a direção de sua carreira e seu relacionamento com Justin Bieber. Há relatos de que a mãe de Selena Gomez, Mandy Tiffey, não está feliz que Justin Bieber está de volta na vida de sua filha. Ela e o Justin Bieber estão juntos ou não? Você sabe mais que eu. Olha, sinceramente, nós duas não falamos sobre isso. Não mesmo? Além de Selena e sua mãe não se seguirem mais no Instagram, Mandy se manifestou no Facebook no meio de janeiro. Mandy escreveu: "Eu ensinei Selena a ser uma mulher forte, mas como ela ainda é muito nova, ela está se descobrindo. O que acontece é que eu sou uma ameaça para aqueles que tentam se aproveitar dela." Você acha estranho ter sido envolvida em todas essas notícias? Eu acho o seguinte, todos aqui também são pessoas, então mesmo que sem querer, eles podem complicar as coisas ainda mais. Selena carregava uma mágoa secreta contra sua mãe há anos, e finalmente estava tudo vindo à tona. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Foi confuso, só porque eu realmente não sabia o que estava de fato acontecendo. E para ser bem sincera, eu acho que culpei minha mãe por isso. Eu só queria uma família normal. Eu lembro que o meu pai fazia eu me sentir como se eu fosse a menininha mais bonita de todas. Como se eu pudesse fazer qualquer coisa que eu quisesse na vida. Então a verdade é que eu sinto muita falta dele. Foi realmente difícil aceitar meu padrasto. Selena não percebia que sua mãe tentava ajudar, e isso as afastava ainda mais. Querer ser uma boa mãe me estressava muito. Ser mãe já é algo difícil, quando você adiciona o estilo de vida de celebridade em Los Angeles. Acho que tudo fica completamente distorcido e fora da realidade de uma mãe comum. Eu sempre tento fazer a coisa certa, e às vezes acho que tento tanto, que eu acabo fazendo a coisa errada. Isolada e sozinha, Selena lutava para lidar com a constante crítica da mídia. Ela tomou remédio para dormir, fumou maconha e bebeu um pouco de álcool também. Havia relatos que me desmontavam e basicamente me dissecavam e me estudavam. Eles analisavam meu corpo, analisavam meu rosto, as escolhas que eu tinha feito, contavam histórias ao meu respeito. E isso simplesmente foi me enlouquecendo. Selena e Justin terminaram seu relacionamento de novo. Você está isolada, está sendo observada e está sendo julgada. Acho que não existe sensação pior no mundo. Selena se entregou ao trabalho, mas ao se apresentar para milhões de pessoas, ela se sentiu desconectada de si mesma. E então eu ouço a voz que diz que eu esqueci de algo, que isso foi ruim, que aquela outra coisa foi péssima. Ou eu vejo minha imagem no telão e penso que eu estou simplesmente ridícula. E isso suga minha energia e eu não quero me apresentar. A pressão é uma coisa simplesmente avassaladora, porque eu queria conseguir ir lá e dar o meu melhor. Mas a gota d'água para Selena foi quando a mídia anunciou que Justin tinha superado ela com Hailey Baldwin. Minha vida ficou tão cheia e confusa que ela deixou de ser sobre mim e passou a ser assunto para o mundo todo. É tudo muito real para mim, mas sei que é apenas entretenimento para outras pessoas e eu tive que lidar com isso. Mas seria tolo de minha parte se eu não reconhecesse o que eu havia sentido. Às vezes eu levanto e sinto que eu não tenho forças para conseguir seguir em frente. Tivemos que ter uma conversa bem séria com ela sobre o que estava acontecendo. A resposta dela foi que ela queria que nós pudéssemos sentir como é estar dentro da cabeça dela.
Eu só me lembro de ser muito caótico e ela ouvia todas essas vozes. As vozes continuavam ficando mais altas e mais altas. Isso desencadeou algum tipo de colapso psicótico. Em um momento, ela disse que não queria mais viver. Eu falava para ela, espera, mas como assim? Se você olhasse nos olhos dela, estavam completamente dilatados. Foi muito assustador. Eu estava sofrendo mental e emocionalmente. Eu simplesmente não conseguia ficar toda contida e equilibrada. Selena está lidando com ansiedade, ataques de pânico e depressão. Havia rumores de que ela tinha um problema com drogas, deixando a vida glamourosa de celebridade e festas arruinarem sua carreira. Selena Gomez tem passado por momentos difíceis há algumas semanas. Ela tentava arrancar os acessos. Agora ela está em um hospital psiquiátrico como resultado. Nós só soubemos do colapso mental que ela tinha tido pelo site TMZ. Eles me ligaram. Eu só queria saber o que minha filha estava fazendo no hospital depois de um colapso. Ela não queria papo comigo, que sou a mãe dela, de jeito nenhum, e eu confesso que estava com medo de que ela fosse simplesmente morrer. Você se segura o máximo que pode e tenta ajudá-los com o tratamento deles. Acho que essa é a coisa mais difícil de se fazer. Você vai para a cama e só fica querendo saber se sua filha vai acordar no dia seguinte. No hospital, Selena enfim descobriu a verdade. Foi ao mesmo tempo assustador e de certa forma reconfortante. Descobri que tenho um diagnóstico de transtorno bipolar. Eu pensei que minha vida tinha acabado, pois eu seria assim para sempre. Mas eu não queria mais ficar presa em mim mesma, presa dentro da minha própria mente. Mas havia uma pessoa que conseguia entender o que Selena estava passando. Fui diagnosticada com transtorno bipolar com uns 20 anos. Eu entrei de cabeça no assunto do transtorno bipolar para entendê-lo de forma mais profunda, e depois para tentar reestruturar minha mente para saber como lidar com esse diagnóstico e me tornar uma pessoa melhor. É por isso que digo para todo mundo que eu tenho os melhores amigos e a melhor família que eu poderia ter, especialmente minha mãe e meu padrasto, Brian. Eu não deveria ter falado com eles como eu falei, e nem tratado eles do jeito que muitas vezes eu tratei. Eles sabem que não era eu mesma. Até hoje, eu continuo dizendo obrigada e desculpa por tudo. Eles sempre ficaram ao meu lado. E então, quando tive o diagnóstico, tudo fez sentido. Eles ficaram felizes de finalmente poderem entender tudo. Falaram que nunca teriam desistido de mim. E não desistiram mesmo. Selena tinha apoio dos seus entes queridos, mas ela precisava fazer o trabalho de se curar. Quando eu saí pela primeira vez, não sabia como eu ia lidar com meu diagnóstico. E se acontecesse de novo? E se da próxima vez eu não voltasse mais? Eu precisava continuar aprendendo sobre isso. Seria um dia após o outro. Eu morava no Texas e desde que eu me lembro, sempre tivemos que conviver com tornados. Eu ficava apavorada e minha mãe apenas sorria para mim bem confiante. Lembro que no dia seguinte ela me deu um monte de livros. Eram todos sobre tempestades, tipos de nuvens, formações e todas essas coisas relacionadas aos eventos climáticos. Ela veio conversar comigo e me disse que aquilo nem era tão assustador assim. Especialmente quando você sabe e entende que aquilo tudo é apenas uma coisa natural do planeta. Te amo. Nós te amamos. Para mim isso soa justamente como sendo o início do processo de autoajuda. É o que você faz com a força. É como você aplica isso à sua vida. Eu sentia medo de tantas coisas na vida. E eu acho que hoje isso é claro porque eu cresci sendo uma pessoa ansiosa. Eu sentia que precisava ser sempre boa e que eu precisava ser a melhor que eu pudesse ser. A minha mãe sempre foi aquela pessoa que me permitiu ser exatamente quem eu queria ser. E não me julgava por nada disso. Ela simplesmente me amava incondicionalmente. Eu fui destinada a ser exatamente quem eu sou. E quando eu finalmente me livrei daquela voz que estava na minha vida, eu não caí. Na verdade, eu me reergui. Com sua nova versão, Selena se aproximou ainda mais de sua mãe. Eu estava educando ela do jeito que eu precisava ser educada quando era mais jovem, mas aquilo não estava funcionando para o nosso relacionamento. Então tivemos que aprender a nos comunicar entre nós. Tem sido incrível desde que começamos isso. Claro que houve muitos altos e baixos em todo esse processo, mas acho que posso dizer que ela se tornou uma adulta maravilhosa. Sempre digo que para mim é uma honra imensa poder ser a mãe dela. Selena queria ajudar as pessoas com sua voz. Agora, nada poderia detê-la.
Selena Gomez está se abrindo sobre sua saúde mental como nunca antes. Selena Gomez revela que é bipolar e sofreu por muitos anos com isso. Agora, Selena espera transformar suas batalhas de saúde mental em algo belo, unindo-se à sua própria mãe, Mandy Tiffey. Juntas elas estão lançando uma empresa multimídia chamada Wondermind. Todas elas lidaram com seus próprios problemas de saúde mental e estão tentando quebrar o estigma e fornecer recursos aos inscritos de forma gratuita. Agora Selena dedica sua vida a conscientizar e apoiar aqueles que podem estar sofrendo em silêncio. Acho que o mais novo capítulo da minha vida agora é continuar fazendo o que eu amo. Espero poder continuar ajudando a tornar o mundo um lugar melhor. E isso é uma continuação. Minha história não está completa e mal posso esperar para descobrir o que vai acontecer no futuro. Não significa que será fácil e com certeza haverá obstáculos que surgirão, mas vou aprender a conviver com eles. Ed Sheeran parece estar no topo do mundo, mas está tendo o pior ano de sua vida. Ele se emocionou no palco. O cantor parecia emocionado. Um momento em que você descobre que a pior coisa do mundo aconteceu com alguém que ama. Ele acreditava em você quando ninguém mais acreditava. Antes de Taylor Swift tornar Ed Sheeran um nome conhecido, ele lhe deu uma chance. Estávamos crescendo juntos, eu não tinha onde morar e todos me viam como uma piada. Meu vídeo em sua plataforma foi o primeiro a ultrapassar 1 milhão. Todas essas coisas não existiriam se não fosse por ele. Tem sido uma jornada incrível. E de repente, você tá no funeral do seu grande amigo. E ele percebeu que sua esposa poderia ser a próxima. Encontraram um tumor no braço da Cherry, o diagnóstico não foi nada bom. Tudo na minha vida melhorou ao lado dela. Eu posso morrer. Ela tá grávida e não podem fazer nada. Agora ele tá descontrolado. Foi um grande alerta para mim. Ele ainda não parou para refletir. Sem o seu amigo, Taylor tá assumindo o controle. Não passamos um dia sem conversar. Estou tentando ajudá-los a superar isso. Mas a vida não continua, se a pessoa que você mais ama no mundo não tá nela. Quando você percebeu que tudo estava desmoronando? Cherry tinha ido remover um caroço, e eu ficava dizendo a ela que era só um caroço, e que não precisava se preocupar, que estava tudo bem. E quando eu estava ensaiando, lembro de receber uma ligação dela. O médico basicamente disse que aquilo era algo realmente ruim. Nós ficamos meio surpresos, e ele disse que teríamos os resultados dentro de um mês, então ficamos meio perdidos durante aquele dia. O que acontece é que você tem o relatório inicial, e então eles analisam os planos de tratamento e como você vai lidar com isso. Mas não havia planos de tratamento que funcionassem com a gravidez. Sim, foi um momento muito difícil. Para nós dois. Um momento em que você descobre que a pior coisa do mundo aconteceu com alguém que ama. Você sente como se estivesse afundando e não consegue sair disso. Éramos amigos na escola, ele estava um ano a mais que eu. Sempre nos demos muito bem, acho que tínhamos flertado com a ideia de flertar. Não sei se isso fez sentido. Nós demos um selinho bem rápido naquela época, como costuma acontecer quando se tem essa idade. Depois disso, ela foi para uma universidade nos Estados Unidos, e eu saí em turnê, e não a vi por alguns anos. Conheci muita gente, vivi experiências que um jovem de 18 anos não deveria ter vivido. Quando eu não tinha onde ficar, subia no palco e perguntava se alguém tinha um sofá para eu passar a noite, e normalmente funcionava. Mas houve momentos em que eu só queria desistir. As noites em que você não tem aonde dormir, dinheiro no bolso, comida no estômago, um telefone carregado, ou qualquer coisa assim, são nessas noites que você pensa sobre sua situação na vida. Mas um dia, em um festival de música, Ed encontrou alguém que enxergou seu verdadeiro potencial. Na indústria musical, é preciso ter alguém que possa te introduzir e falar que você é bom, e para mim foi o Jamal. Nós meio que nos conhecemos quando éramos adolescentes. Eu era um cantor e compositor passando por dificuldades, e ele tinha uma plataforma online no YouTube chamada SBTV. Eu comprei a SBTV quando eu tinha mais ou menos 15 anos.
Comprei uma câmera de Natal, depois fui para minha vizinhança e comecei a filmar os talentos locais, e então coloquei os vídeos no YouTube. Jamal foi a primeira pessoa da minha idade com quem me conectei em Londres. Nós nos conectamos instantaneamente como se tivéssemos estudado juntos ou algo assim. Nós curtíamos o mesmo tipo de música, e mesmo eu sendo de Suffolk, e ele de Londres, nós tivemos muita afinidade. Eu estava morando com ele virou meu melhor amigo, e estávamos crescendo na indústria musical juntos. Tipo, eu basicamente morava no quarto dele. A mãe dele até achava que estávamos namorando. Nessa época, Jamal e Ed passavam noites produzindo música e fazendo vídeos. Meu sucesso e o dele estavam conectados, e meio que foi surgindo junto. Eu já estava tocando em casas de shows em Londres, e ele estava assinando um contrato com a Sony. Estávamos sempre nos incentivando. Mas apesar do seu crescente sucesso, Ed não estava satisfeito. Eu estava entrando em uma rotina onde eu só fazia as mesmas coisas todos os dias. Eu acordava, ia para o estúdio, ia fazer um show, ficava acordado um pouco, ia dormir, e repetia tudo de novo. Eu fazia isso em Londres, mas 2 anos depois, ainda fazendo isso, eu meio que pensei, será que é o certo a se fazer? E fui para Los Angeles. Ed deixou Jamal em Londres e encontrou alguém novo que entendia sua luta. A primeira coisa que me impressionou foi sua voz. Nunca fiquei com tanta inveja de algo na minha vida. Escrevemos juntos várias vezes, e a primeira vez, estávamos em um quarto de hotel no Arizona. Escrevemos muita coisa, rimos muito e nos tornamos muito próximos desde lá. Eu já tinha ido aos Estados Unidos várias vezes e tinha um pouco de sucesso lá, mas ter esse carimbo de aprovação me transformou em um artista de arena e um nome conhecido em todo o país. Nós não passamos um dia sem nos falar. É muito bom ter alguém que já passou por isso, me ajudando nesse processo mental. A fofoca se espalhou e as pessoas perguntavam se estavam juntos ou eram apenas amigos. Mas enquanto a mídia espalhava rumores sobre Ed Taylor, ela o ajudou a se reconectar com uma pessoa do seu passado. Eu sempre quis fazer faculdade nos Estados Unidos, eu jogava hóquei de campo e era incrível. Então recebi uma proposta para trabalhar com tecnologia e finanças em Nova York. Ed Sheeran disse à revista People: "Eu fui à festa de 4 de julho da Taylor. Eu estava mandando mensagem para a Cherry, e ela falou que estava por perto. Eu então perguntei a Taylor se podia convidar uma antiga amiga de escola, e o resto é história." Eu e a Cherry começamos a namorar, e foi tão natural, parecia algo que era para acontecer. A razão pela qual realmente nos conectamos naquele momento de nossas vidas foi porque ambos sentíamos um tipo de distanciamento, tanto dos amigos quanto da família. E acredito que foi isso que nos uniu. Meu relacionamento com a Cherry é a coisa mais incrível da minha vida. Mas Ed não conseguia estar muito presente em seu novo relacionamento. Já ficamos alguns meses sem se ver. Toda semana, um cartão postal chegava pela porta. Todos eles dizem exatamente a mesma coisa, então não há muita coisa diferente. Ironicamente, ele é um homem de poucas palavras. Eles dizem, queria que você estivesse aqui. Exceto por esse, ele vai odiar que contei isso, mas ele escreveu sem querer, queria que você a visse aqui. E isso fez minha mente acelerar. E quando eu queria ligar para o Ed, ele estaria no seu iPad, com mais 4 pessoas no carro. Ele ia me perguntar como que eu estava e o que estava acontecendo. Eu ficava com vontade de falar que eu estava me sentindo mal, mas não podia falar isso porque todo mundo estava escutando, rolava esse tipo de distanciamento. Mas eu sabia exatamente no que estava me metendo, aspectos que são bem mais difíceis do que eu imaginava que seriam. E assim que Ed e Cherry estavam começando uma família, eles receberam uma notícia devastadora. Encontraram um tumor no braço da Cherry, o diagnóstico não foi nada bom. Ela tá grávida e não podem fazer nada. Resumindo a história, fui diagnosticada com câncer, o que foi um baita azar. Você disse isso 2 vezes agora, que tá tudo bem e tal. Sim, mas foi terrível. Eu entendo, mas tipo, você estava falando isso para as câmeras, que foi diagnosticada com câncer, não é grande coisa. Tipo, claro que é, foi horrível. Você tá me fazendo chorar. Você definitivamente estava minimizando o que aconteceu, mas foi realmente horrível. Aqueles dias foram terríveis. Mas o pior ainda estava por vir. O empreendedor musical e estrela do YouTube Jamal Edwards faleceu aos 31 anos. Ele foi uma figura importante na cena do rap e grime britânico. A causa da trágica morte de Jamal foi devida à arritmia cardíaca causada por drogas recreativas.
Eu lembro de acordar de manhã e receber uma ligação me avisando que ele havia morrido. Eu estava falando com ele umas 4 horas antes disso. Eu simplesmente não pude acreditar. Você sente que ele devia ter sido mais responsável? Devia ter cuidado melhor de si mesmo? Ele era um cara incrível. Acredito que há muito mais detalhes nessa história toda, não quero entrar em detalhes, mas há mais camadas do que apenas o que a mídia relatou, basicamente. E quando chegou a hora de celebrar a vida de Jamal, Ed lutou para estar presente. O funeral tinha umas 30 pessoas, mas ele conhecia mais de 10.000 pessoas. Então esse é o primeiro evento que todos podem vir e se unir para homenageá-lo. Mas para mim foi muito estranho. Não sei o que houve, eu sei que todos deveriam se divertir, afinal, esse é o objetivo principal, mas eu me sinto tão perdido lá dentro. Ed tentou esconder sua tristeza e seguir com seu trabalho. Este ano, não houve um único dia em que ele não tenha trabalhado, se apresentado, escrito ou feito alguma divulgação. Mal tivemos chance de conversar sobre sua saúde mental este ano. Foi um grande alerta para mim, ele ainda não parou para refletir. Não sobrou tempo para ele apenas refletir, processar e ficar em paz. Apesar das preocupações de sua esposa, Ed achava que tinha tudo sob controle. Adoro subir no palco, me divertir e proporcionar um bom show para as pessoas. Entrei no ramo da música porque amo isso, quero fazer as pessoas felizes. Acho que é o melhor emprego do mundo. Mas quando Ed subiu ao palco, seus verdadeiros sentimentos o alcançaram. Um grande amigo meu faleceu no início do ano, o que foi uma coisa horrível. Acho que vou começar a chorar. Mas não posso, porque você não consegue cantar quando chora. Eu nunca tinha visto ele chorar no palco, ele quase nunca chora muito em geral, é bem raro. Eu simplesmente acho que ele não teve tempo de sentar com seus pensamentos. Eu senti que quando Jamal morreu, eu queria que o mundo inteiro meio que parasse. E pareceu que no outro dia, a vida simplesmente continuou. Eu me senti envergonhado, pois era um lugar cheio de pessoas que eu não conhecia. E eles vieram para ter uma noite boa e meu trabalho era animá-los, mas naquela noite eu não consegui. Eu me senti apenas como um homem no palco falando, e não fazendo um show. Eu nunca fico emocionado no palco, mas todo o lance do Jamal ainda está muito recente, pois aconteceu há apenas alguns meses, e acho que não houve tempo suficiente para processar. Mas agora tenho que fingir para todos que tá tudo bem e vamos aproveitar essa parte final. Vamos abrir as portas e nos divertir. É uma loucura, às vezes volta tudo. Vou para casa, faço muitas coisas intensas e depois volto a pensar nisso. Mas o show deve continuar. O show que ele fez em que se emocionou foi realmente algo único. Eu tenho visto o Ed se apresentar por anos e anos e foi um show como jamais outro. Ele parecia muito vulnerável. Perdido sem seu melhor amigo, Ed passou noites visitando o mural de Jamal. O mural que as pessoas visitam foi feito enquanto ele estava vivo. Isso mostra o quanto as pessoas gostavam dele. As pessoas o celebravam em vida. Eu acho que ele gostava do mural. A amizade é uma química que acontece. Uma química que dá certo, pois você quer passar tempo junto todos os dias, fazer tudo junto e compartilhar tudo. Então, quando acaba, é devastador.
Eu estava tentando entrar no meio musical há muito tempo, e foi só conhecer ele que uma porta finalmente se abriu. Meu vídeo na plataforma dele foi o primeiro que ultrapassou 20 mil visualizações, depois bateu 100 mil, 500 mil e 1 milhão. O primeiro vídeo que meu empresário viu de mim foi do SBTV, então muitas coisas na minha vida não existiriam sem o Jamal. Eu realmente sinto que eu não teria tido toda essa atenção que recebi se não fosse por ele. Pelos próximos 5 a 10 anos, eu realmente preciso elevar um pouco as coisas. Estou na metade do caminho e não acho que fiz tudo o que queria fazer ainda. É horrível. E eu sei também que todo mundo passa por isso. Sei que é algo comum, que não dá para evitar. Mas é isso. Depois de meses sofrendo, a esposa de Ed o confrontou. Nós tivemos uns 3 meses bem difíceis. No início de fevereiro, tivemos o diagnóstico do tumor. Continuamos investigando o tumor por um tempo, e ele voltou muito menos grave do que eles pensavam, o que foi uma ótima notícia. Eu quase vomitei quando o médico nos disse que poderíamos esperar até o final da gravidez para remover o tumor, e não precisávamos nos preocupar em fazer o parto antes. Recebemos essa notícia, e no dia seguinte Jamal faleceu. Minha mulher me convenceu a fazer terapia, comecei a fazer e percebi que não é como um botão que você aperta e fica automaticamente bem, mas definitivamente ajuda, e eu recomendo para alguém que estiver passando por algo assim. Conversar com alguém que é pago para te ouvir, e você saber que tá tudo bem em sentir tudo isso, é bom poder falar. Eu gosto de ainda me sentir assim, eu acho que essa é a forma mais respeitosa de agir, por alguém que você perdeu. Você tem que se permitir sentir, ao invés de tentar ignorar tudo isso. A razão pela qual eu não tinha feito isso antes é que eu mal choro perto da minha mulher, mas esse último ano tem sido muito diferente. Ela me viu demonstrar muita emoção durante esse último ano. Mas me sinto desconfortável ao saber que vários estranhos vão ver um vídeo no YouTube em que estou chorando. Me vendo ficar triste pelo meu amigo que faleceu é estranho para mim. Eu sei que é importante para as pessoas entenderem isso, mas é algo que eu nunca quis fazer antes. Você acha que ela tá aliviada por você estar melhorando? Sim, acho que sim. Ed nunca vai parar de fazer o que tá fazendo. É muito importante que ele continue em frente. Acredito que ele tá fazendo algo incrivelmente especial. Eu quero poder sempre apoiá-lo, mas ao mesmo tempo, quero que ele tenha tempo para a nossa família. Então é sobre encontrar esse equilíbrio. Como sempre disse, nunca passaria mais de 10 dias longe da Cherry e das crianças, e na verdade, acho até que 10 dias é tempo demais. E também, quando há tensão em discussões, eu começo a perder a capacidade de dizer que a amo. E embora ele não tivesse mais Jamal ao seu lado, havia alguém que queria ajudá-lo a continuar o que ele e Jamal tinham começado. A última vez que a vi, foi no dia antes de Jamal morrer. Nós saímos para jantar, e então ele faleceu nas primeiras horas daquela manhã. Podemos nos abrir um com o outro sobre esse tipo de assunto também. Eu tive uma conversa de 1 hora e 20 minutos com a Taylor ontem. E falamos sobre tudo o que estávamos pensando no momento. Isso por si só é uma terapia também, porque você está conversando com alguém que realmente te entende. Ela consegue entender todos esses sentimentos e também tem insegurança sobre como as pessoas te tratam, ou como sua família e seus amigos te tratam. Ela consegue me entender perfeitamente. Sinto que estamos meio que na mesma esfera. Eu tenho uma afinidade real com ela. Musicalmente ela é brilhante, mas também é brilhante como ser humano. Tipo, a gente meio que se conhece desde o início da minha carreira, e somos pessoas muito parecidas. Na verdade, ela foi a inspiração para eu fazer isso. Ela disse que achava que seria realmente importante para mim como artista fazer o que ela fez, e trabalhar com o Aaron. Ela disse que eu e o Aaron deveríamos trabalhar juntos, e meio que abriu a porta para tudo isso, e eu sou incrivelmente grato. Estou fazendo algumas das músicas mais significativas para mim em muito tempo. Ed Sheeran está homenageando seu falecido amigo Jamal Edwards em uma nova música. Isso é uma das coisas mais importantes que já fiz na minha carreira, e quero garantir que eu pronuncie cada palavra da forma certa, que eu diga tudo o que quero dizer e que isso flua perfeitamente.
Na verdade, evitei escrever por muito tempo, porque sabia que ia escrever algo como F-64, mas fiquei pensando sobre o que escrever, e então um dia, a primeira frase me veio na cabeça, e depois escrevi tudo em cerca de 2 horas. Eu meio que fiquei pensando por um bom tempo, sobre o que poderíamos fazer, tipo, eu queria fazer algo que faria ele ficar completamente empolgado. Ele iria gostar muito, de verdade. Ia mesmo. Demais. Ia falar que você mandou muito bem, literalmente. Eu mal posso esperar para ver tudo isso pronto. Acredito que um dia vou vê-lo novamente, e a primeira coisa que ele vai dizer vai ser: nossa, não posso acreditar que você fez isso. Sobre a situação do Jamal, tipo, eu nunca vou me sentir bem com isso, mas não vou deixar de me divertir e sair por causa disso. Não posso deixar de passar tempo com meus amigos, e não vou me sentir culpado se estiver me divertindo e coisas assim, porque a vida é para ser vivida. Não consigo enfatizar o quão incomum é ter o Ed em casa por um longo período de tempo. Amo ficar aqui e estar presente para eles. Eu diria que o último ano e meio tem sido uma grande fase de transição para nós. Tudo se trata de equilíbrio, e acho que ele melhorou muito nesses últimos tempos. Ele tá tentando ter mais tempo para si mesmo. Eu acho que agora é a primeira vez que ele realmente deu um passo para trás e começou a processar tudo o que aconteceu. Fiz minha ressonância magnética de acompanhamento no braço, para ver se o tumor tinha voltado, e nós falamos com o médico, então ele analisou as imagens, e falou que tá tudo bem. Eu acho que tudo tá em perspectiva agora, e nada importa além de saúde, e passar tempo com as pessoas. Ninguém sabe como se deve viver, e eu sinto que a cada semana que passa, eu estou aprendendo mais, e me tornando mais adulto. A vida é imprevisível, mas ela continua, e você deve vivê-la, um dia de cada vez.